Olá, queridas amigas, queridos amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael no YouTube. E vamos pedindo então a Jesus para que possa envolvê-los com muito carinho, com muita luz e com muita alegria. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, trazendo hoje o item 24, a desgraça real. Então, o Evangelho nos diz assim: toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogo sem lume, no credor que a ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejaria envolver-se em púrpura e mal oculta a nudez sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas outras coisas se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma felicidade. Para julgarmos uma coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sobre uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem com a relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento, que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino e às provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia. Vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agiríeis, então,
como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniformes, desde que saia vencedor e com glória? Que importa aos que têm fé no futuro deixar no campo de batalha a vida, a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861. Então esse espírito vem nos trazer as suas instruções a respeito da verdadeira desgraça. E tem uma página muito linda de Emmanuel, muito esclarecedora, no livro Perante Jesus, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na lição número 18, chamada Infelicidade. E ele vai nos dizer assim: ante o manancial de bênçãos do Espiritismo com Jesus, a verdadeira infelicidade será sempre receber sem dar, reter os bens do mundo sem distribuí-los, guardar a fé menosprezando os que sofrem o frio da indiferença, iluminar a si mesmo esquecendo os que jazem na sombra, exigir humildade amaldiçoando as vítimas do orgulho, ornar a própria senda com os mais altos valores culturais, recusando a esmola do alfabeto aos que padecem a chaga da ignorância, conservar a própria saúde, olvidando os enfermos, encastelar-se no conforto, esquecendo os que são afrontados pela miséria. O infortúnio real será ainda ensinar o bem sem praticá-lo, conhecer a verdade e consagrar-se ao erro, aceitar os princípios da sublimação espiritual, mergulhando-se nas trevas da animalidade e da estagnação nas linhas inferiores do mundo. Saber o caminho da elevação própria, tentando enganar a si mesmo no fundo despenhadeiro da ilusão. Matar o tempo destinado a enriquecer-nos de vida. Há muita felicidade na terra que não constitui senão trilho descendente para o abismo da aflição. Muitos riem agora, ostentando falsa alegria na máscara da carne, para chorarem amargamente depois. Aprendamos a viver para o bem dos outros, a fim de encontrarmos o nosso verdadeiro bem. Almas inúmeras se julgam bem quando apenas se encontram bem, mal no exclusivismo a que se afeiçoam, e outras tantas se supõem mal dotadas pela existência, encontrando nas dores que as assaltam o acesso à libertação do mal a que se escravizam. A felicidade duradoura e justa nasce para nós da felicidade que ascendermos no caminho dos outros e, por isso, compreendendo com o Evangelho que mais vale dar que receber, procuremos distribuir os bens que o Senhor nos empresta a bem de todos, na certeza de que somente assim conquistaremos em nosso favor a felicidade do supremo bem. Página de Emmanuel, que nos mostra qual é a verdadeira felicidade, qual é a verdadeira infelicidade. Em nosso trabalho de pesquisa, fomos encontrar um estudo muito profundo, muito bonito e esclarecedor sobre esse tema da desgraça real ou infelicidade real. Na página Luz do Espiritismo, que nós encontramos a nossa irmã Silvia Helena Visnadi Pecenda,
que ela é palestrante na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. E ela coloca entendimento espírita para a ação de Deus na vida dos seres humanos. É um estudo muito aprofundado, muito belíssimo, e que nós vamos trazer, então, para melhor compreender esta infelicidade, essa desgraça real. A primeira obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, foi lançada em Paris em 1857, apresenta a seguinte concepção sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensa. Na questão 963 de O Livro dos Espíritos, no livro 4, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, ele pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é muito grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? A resposta: Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menor que sejam, nada é muito pequeno para a sua bondade. Na questão 964, ele pergunta: Deus tem necessidade de se ocupar de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir, e a maioria desses atos não são insignificantes para ele? A resposta: Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, fostes guloso e vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e frequentemente a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração da lei. Assim é em tudo. Tem uma nota explicativa de Kardec. Ele diz: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser-lhe uma violação. Se suportamos as consequências dessa violação, não devemos imputá-la senão a nós mesmos, que nos fazemos, assim, os próprios artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. A compreensão da doutrina espírita é que o consolo apregoado por Jesus estrutura-se, sobretudo, em duas leis divinas: imortalidade da alma, sucessividade das existências, que é a reencarnação. Com o conhecimento do porquê e dos mecanismos das aflições, cujas causas podem ter origem tanto na presente existência como nas anteriores, imortal que é, compreende que tais dificuldades lhe propiciam um efetivo consolo, quando vivenciadas com compreensão e sem revolta, extraindo-se delas, por sua vez, todo o aprendizado necessário para o pleno atingimento da conscientização moral e espiritual e para a conquista da autorrealização, condições essas imprescindíveis para a construção do reino de Deus no próprio íntimo. Que página de estudo muito bonito nos traz aqui Kardec, porque é muito claro. Mas para deixar mais claro ainda essa desgraça real, Joana de Ângeles, numa psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, tem um capítulo, A Desgraça Real. Então, diz Divaldo o seguinte:
Desgraça é todo acontecimento funesto, desonroso, que aturde e desarticula os sentimentos, conduzindo a estados paroxísticos desesperadores. Há, no entanto, desgraças e desgraças. As primeiras são as que irrompem desarticulando a emoção e desestruturando a existência física e moral da criatura, que não raro sucumbe ante a sua presença. E outras que não são identificadas por se constituírem consequência de atos infelizes arquitetados por quem ora lhes padece os efeitos danosos. Essas sim são as desgraças reais. Há ocorrências que são enriquecedoras por um momento, trazendo alegrias e benesses, para logo depois se converterem em tormentos e sombras, escassez e loucura. No entanto, quando se é responsável pela infelicidade alheia, ao trair a confiança, ao caluniar-se, ao investir-se contra os valores éticos do próximo, semeando desconforto ou sofrimento, levando-o ao poste do sacrifício ou à praça do ridículo, a isso chamaremos desgraça real, porque o seu autor não fugirá da própria nem da consciência cósmica. Assim considerando, muitos infortúnios de hoje são bênçãos, pelo que resultarão mais tarde, favorecendo com paz e recuperação o déspota e infrator de ontem, em processo de reparação do mal praticado. Ele está nos dizendo aqui que a infelicidade real, a desgraça real, é quando nós provocamos a dor no próximo, quando nós podemos trabalharmos para auxiliá-los, temos meios para isso e nós não fazemos. E ele mostra aqui que o infortúnio que eu tenho hoje, ele é uma bênção, porque ele vai me trazer mais tarde, se eu aceitá-lo, se eu trabalhá-lo com serenidade, com equilíbrio, sendo obediente e resignado, um favorecimento do futuro de uma vida mais feliz, verdadeiramente feliz. Sob outro aspecto, o prazer gerado na insensatez, os ganhos desonestos, as posições de relevo que se fixam no padecimento de outras vidas, o triunfo que resulta de circunstâncias más para outrem, os tesouros acumulados sobre a miséria alheia, os sorrisos da embriaguez dos sentidos, o desperdício e abuso ante tanta miséria, constitui fatores propiciadores de dolorosos efeitos. Portanto, são desgraças inimagináveis que um dia ressurgirão em copioso pranto, em angústias acerbas, em solidão e deformidades de toda ordem, pela necessidade de expungir-se e reeducar-se no respeito às leis soberanas da vida e aos valores humanos desrespeitados. O homem Jesus, não poucas vezes, chamou a atenção para a desgraça não considerada e para a felicidade, por enquanto envolta em problemas, mas única possibilidade de ser fruída por definitivo. Todos os que choram, os famintos e os sequiosos de justiça, os padecentes de perseguições, todos momentaneamente em angústia, logo mais receberão o quinhão do pão, da paz, da vitória, se souberem sofrer com resignação, após haverem resgatado os compromissos infelizes a que se entregaram anteriormente
e geradores da situação atual aflitiva. São inderrogáveis as leis da vida, constituindo ordem e harmonia no universo. A maneira providencial para vencer-se a desgraça de qualquer tipo é o comportamento no presente, mesmo que a preço de sacrifício e renúncia, construindo-se o futuro harmônico. O canto das bem-aventuranças é o poema de maior destaque na constelação dos discursos de Jesus. Nele começa a real proposta da Era Nova, quando os valores éticos serão realmente conhecidos e respeitados, facultando ao ser humano compreender a transitoriedade do carro físico a que se encontra atrelado momentaneamente e a perenidade da vida em outra faixa vibratória. Olha que página consoladora, esclarecedora que nos traz Joana de Ângeles através de Edivaldo Pereira. Nós vimos que as leis de Deus são irrevogáveis, nós não podemos mudá-las, e elas são perfeitas. Cada ato que nós praticamos, cada pensamento que nós emitimos, ele vibra em um campo de ação que vai nos beneficiar, nos trazer paz, equilíbrio, ou vai nos trazer dores e desgraça, e muito sofrimento. Por isso, é muito importante observarmos o Evangelho de Jesus, como estamos vivendo. José Carlos de Luca, num livro chamado Alguém Me Tocou, ele diz assim: felizes os que choram, pois Deus os consolará. Um parágrafo que ele diz: quando você estiver chorando, mas chorando com humildade e com o propósito de aprender a lição que a vida está querendo lhe ensinar, tenha certeza de que suas lágrimas estarão tocando o coração de Jesus e ele estará pronto para aliviar seu pranto e indicar o caminho que você deve seguir. Olha que maravilhoso esse parágrafo que o José Carlos de Lucas traz neste seu livro e neste capítulo, Felizes os que choram, pois Deus os consolará. Nós temos visto, principalmente neste momento de pandemia, homens que estão usufruindo da dor alheia para benefício próprio. Nós temos visto pessoas que não se preocupam em se precaver para não sair distribuindo vírus, né, para os familiares e amigos. Nós temos pessoas que não acreditam no que está acontecendo e nós temos visto, sentido muito de perto a dor daqueles que estão perdendo seus entes queridos para o coronavírus. Esses atos que nós estamos tendo, todos eles estão sendo contabilizados na nossa consciência. Não haverá Deus que vai lhe julgar ali. É você mesmo, perante a sua vida, aliás, as ações de sua vida, as decisões que você tomou. Então nós precisamos tomar decisões baseadas na lei de amor, porque fora esse código divino, trazido por Jesus com tanto carinho, com tanto amor, nós não teremos vida fácil, nem hoje e nem amanhã.
Porque fica muito claro no texto que tudo que satisfaz os meus sentidos traz um peso muito grande. E egoisticamente vivendo desta forma, eu sofrerei hoje e amanhã para reparar esses erros contra a lei divina. Eu não estou errando contra Deus, não, eu estou errando contra mim mesmo, praticando esses atos. Mas, mesmo quando estou sofrendo, mesmo quando estou com muita dor de consciência, em que meu corpo também ressente-se desses meus atos infelizes, como nos diz aqui José Carlos de Luca, se eu, quando estiver chorando, mas chorando com humildade, quando eu rogar a Jesus, a Deus nosso Pai, vai tocar o seu coração, porque Deus é misericórdia. Deus é amor. E Ele vai nos ajudar. Mas Ele não vai tirar de nós a dor, não. Ele vai nos dar condições de suportarmos, de passarmos pacientemente, obedientemente, resignado, sabendo que tudo isso que está acontecendo foi construído por mim mesmo. A nossa responsabilidade é bastante grande perante a vida. E numa página maravilhosa, porque quando Jesus diz bem-aventurados aflitos, ele está se referindo àqueles que têm necessidade, que sente a vontade de se melhorar. Porque aflitos todos somos. Tem uns que não querem se melhorar, que estão muito felizes da forma que estão. Esses ainda não são aflitos. Serão. Mas aqueles que já estão cansados de sofrer, que descobriram que o caminho é o Evangelho, que o caminho é o que Jesus nos ensinou, estes receberão a misericórdia divina. E nesta página belíssima que o Espírito André Luiz nos traz, foi psicografado por Antônio Baduí, filho, no livro Vivendo o Evangelho, chamado Ainda é Tempo. E esta página, Ainda é Tempo, é um consolo para aqueles nossos irmãos, ou para todos nós que fomos tocados pela lição de Jesus. Estamos aprendendo o que é a desgraça real e o que é a felicidade real. E esta página traz um imenso consolo. E ela diz assim: é provável que ainda agora te vejas consumido pela amargura, lamentando os momentos infelizes que te levaram a erros e desvios. Cobristes de ilusão a alma frágil e ingênua que seduzistes por capricho, declamando promessas impossíveis de cumprir. Injuriastes de corpo físico com abusos de toda espécie, indiferente aos apelos da moderação, minando a saúde e o equilíbrio. Sorvestes a taça de prazeres desvairados em aventuras inconsequentes, dilapidando o patrimônio das horas e a possibilidade de realização. Cultivastes vantagens ilegítimas, movido por ambição e egoísmo, prejudicando o direito alheio. Abraçastes o vício por companheiro inseparável, surdo às advertências amigas, destruindo a dignidade
própria e a harmonia interior. Desperdiçastes talento e inteligência, desprezando o dever nobre para caíres no precipício do comodismo e da inutilidade. Agora que reencontras o Cristo em teu caminho, buscando os ensinos da Boa Nova, sentes o aguilhão da consciência e te vergas ao peso do remorso. Pensas nos prejuízos que causastes, nas dores que infligistes, nos desenganos que espalhastes, no tempo que perdeste. E no segredo de tua solidão choras em silêncio, imaginando-te a pior das criaturas. É verdade que não podes fugir às consequências dos teus atos. Entretanto, Deus é juiz amorável, que distribui justiça e misericórdia, ofertando-te a cada momento a oportunidade de renovação íntima. Ainda é tempo de construir o bem. À tua volta pululam aflições e necessidades, lágrimas e infortúnios, à espera do carinho de tuas mãos operosas e benevolentes. Não tenhas medo de recomeçar e, tomando o Evangelho por roteiro de vida, segue. Adiante, ama, trabalha, ajuda e confia, sempre na providência divina. Não estás sozinho nessa estrada redentora. Jesus acompanha teus passos vacilantes, sustentando-te a coragem e o ânimo. E toda vez que sucumbes à paralisia do remorso, o Mestre Divino afaga-te o coração dilacerado e, acreditando na sinceridade de teus propósitos, fala à tua alma com firmeza e amor. Levanta-te e anda. Que o Pai abençoe a todos nós, para que nós possamos seguir no seu Evangelho. Abençoe a todos, agora e sempre.